A Casa Allan Kardec de Cerquilho apresenta a palestra Verdadeira Pureza, Mãos Não Lavadas, ministrada pelo Sr. Robson Castelli. Que sejamos inspirados a buscar o conhecimento espiritual e a viver em harmonia com as leis divinas. Boa noite a todos, queridos irmãos, queridas irmãs. O Evangelho é o roteiro moral em nossas vidas. Jesus é o próprio Evangelho. Hoje nós vamos abrir mais uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec, aqui no título Verdadeira Pureza, Mãos Não Lavadas, no capítulo do Evangelho, Bem-aventurados os que têm puro coração, no capítulo, nos itens 8 e 10, nos traz uma reflexão profunda, porque estamos ainda arraigados às nossas religiões anteriores, ou ainda na transição de religião, para que possamos ser realmente espíritas, sem rituais. E aí, Jesus traz um grande ensinamento naquela época, que muitos ainda não adquiriram, ainda não entenderam, e muitos espíritas ainda não assimilaram. Talvez, bem provável, a transição que nós vivemos, porque nós não mudamos da água para o vinho, né? Nós vamos estudando, nós vamos se aprofundando, e as nossas maneira de ser, maneira de agir, maneira de pensar, ainda vai se lapidando tempo ao tempo. Então, no Evangelho de hoje, Allan Kardec ele coloca duas passagens do Novo Testamento. Traz em Mateus sobre o assunto e traz em Lucas. E depois disso ele discorre sobre o assunto. Então vamos ver o que diz primeiro o Evangelho de Jesus. Está em Mateus capítulo 15, itens 1 a 20, quando diz: Então os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram de Jesus e lhe disseram: Por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, já que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Jesus lhes respondeu: Por que violais vós outros o mandamento de Deus, para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai o vosso pai e a vossa mãe, e este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, quando disse: Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. É em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, disse: Escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem. Porque é do coração que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. Mas comer sem haver lavado as mãos não é o que torna impuro. Então, aproximando-se dele, disse-lhe seus discípulos: Sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram. Ele, porém, respondeu: Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, ambos caem no fosso. E traz em Lucas: Enquanto ele falava, um fariseu lhe pedia que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa.
O fariseu começou então a dizer consigo mesmo: por que ele não lavou as mãos antes de jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor: vós outros, fariseus, tendes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois! Aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior? Sabedoria do Cristo, nos ensinando o que prevalece em nossa vida, o que é a essência da nossa alma, é a nossa pureza de alma, é a nossa pureza de coração. E nós ainda estamos arraigados e apegados aos exteriores, aos procedimentos exteriores. E é isso que Allan Kardec vai nos trazer nesse texto. Quando diz assim: os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus, para se apegarem à prática dos regulamentos estabelecidos pelos homens. E da rígida observância desses regulamentos, faziam casos de consciência. O fundo, muito simples, acabaram por desaparecer debaixo da complicação da forma. Então, desde aquela época, Jesus observando isso, que nós estamos preocupados em agradar a Deus pelas coisas exteriores. Nós nos apegamos aos rituais. E aí esquecemos que o que prevalece é o que está em nosso coração. É aquilo que nós pronunciamos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos. Este é o caminho, não o exterior. Como Jesus sempre nos ensinou as coisas espirituais, as coisas eternas, ele tomava as coisas materiais para nos ensinar. Então, Kardec continua dizendo: como era mais fácil observar atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que limpar o coração. É muito mais simples, né? Então os cristãos, a maioria vão à igreja no domingo, o espírita vai uma vez por semana ver uma palestra, tomar um passe, e aí estou kit, estou bem com Deus, mas aí no dia a dia, como é que cuida da sua alma? Qual é o tratamento com seus irmãos? Qual é o tratamento com os nossos queridos mais próximos? E também com todos ao nosso redor. Então, não é assim que vai agradar a Deus. Não é com esses atos, com essas aplicações de nós, né, do exterior, para que possamos assim estar de bem com o Pai Criador. Kardec diz: os homens iludiram-se a si próprios, julgando-se quites para com Deus por se conformarem com aquelas práticas, mantendo-se tais quais eram, já que lhes haviam ensinado que Deus não exigia mais do que isso. Então, a razão de haver dito o profeta, Isaías, capítulo 29, 13, é em vão que esse povo me honra com os lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Então, nós ainda buscando prevalecer as nossas leis humanas, os nossos costumes humanos, os nossos hábitos humanos, que são passageiros, que são efêmeros e que muitas vezes não levam à nossa evolução. E assim a prática realmente, né, de fazer o bem, de buscar as coisas belas da vida, da alma, nos nossos relacionamentos, é o que prevalece. Mas nós somos espíritos em evolução. Então, naquela época, nós éramos de uma maneira, agíamos de uma maneira. Nós já estamos no século XXI. Uns podem dizer assim: mas mudou alguma coisa? Mudou, mas é lentamente. Porque nós somos muito difíceis de sair daquele conforto
ou vamos dizer assim, aquele conforto psíquico, que aquelas ideias preconcebidas que estão em nossa consciência, em nossa mente, e a mudança, ela não é fácil assim. Então, é complicado, mas nós estamos mudando. Mas o Evangelho é eterno, o Evangelho é para sempre. Então nós vamos precisar sempre estar buscando esse Evangelho para mudarmos a nossa maneira de agir e de pensar. E Kardec diz, assim também aconteceu com a doutrina moral do Cristo, que acabou sendo relegada a segundo plano. O que tem levado muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, a considerarem mais garantida a salvação por meio das práticas exteriores do que pelas da moral. E não é assim que nós vemos? Né? Nós buscamos, nós vemos que a maioria ainda buscam este exterior, entendendo que essa obrigação com o Pai, com a ligação com o Pai, faz parte das nossas atitudes exteriores. Esquecemos, infelizmente, o que está dentro de nós. E aí, muitas vezes, né, nos exercícios exteriores, julgavam cumprindo a lei de Deus. Mas não é assim. A mudança ocorre. E nós vamos entendendo que há um vazio dentro de nós. Nossa, mas eu participo de uma religião, eu leio, eu faço um culto no lar, mas parece que está faltando alguma coisa. Mas será que nós estamos observando como está a nossa atitude no dia a dia? Como é o meu comportamento diário? A cada instante? Como está o meu grau de paciência, o meu grau de tolerância, o meu grau de perdão? É aí que nós vamos analisando e vamos fazendo um paralelo e verificar o que realmente nós queremos e qual a nossa situação hoje. E aí, diz Kardec que a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus faz alusão quando diz: toda árvore que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. E aquilo que é perecível, perecerá. Aquilo que nós plantamos dentro de nós, de bondade, de compreensão, de amor, de renúncia, isso sim é que nos fará um dia ou amanhã melhor do que hoje. Então referia-se Jesus, né, a todo uso, todo costume, todo hábito, a lei que não estiver de acordo com a sua lei, tudo que faz prejuízo a alguém, a si mesmo, aos outros, que não beneficia, não foi criado por Deus, foi criado pelos homens. Porque tudo que Deus criou e que tudo que Deus quer de nós é realmente o amor é essência. Porque nós falamos, Deus é amor. Sim, Deus é amor. Se Deus é amor, nós somos filhos de Deus, somos filhos desse amor. E por que nós não utilizamos desse sentimento, conforme Jesus nos ensina? Porque nós estamos agregados às leis dos homens, aos costumes humanos, às ilusões da terra. Não queremos compromissos, nós queremos soluções, mas não buscamos o trabalho. E o trabalho árduo que é lapidar o nosso próprio coração. Reconhecer que somos orgulhosos, somos egoístas, somos julgadores e precisamos modificar esse quadro. Então, o Evangelho nos traz que o objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, o homem só chega a Deus quando se torna perfeito. Logo, toda religião
que não torna melhor o homem, não alcança o seu objetivo. Toda aquela em que o homem julgue apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa, ou está falseada em seu princípio. Tal é o resultado de todas as religiões em que a forma supera o fundo. Kardec aqui nos coloca muito bem na nossa posição. Como que nós estamos com a conexão com o Criador? Como é o nosso relacionamento com Jesus? É ainda de pedras, de cruzes de madeira, de formalismos exteriores? É isso que nós precisamos refletir. Se a minha vida não está boa, então eu preciso verificar o que eu estou oferecendo para a vida e qual é o meu relacionamento com Jesus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Evangelho. O Evangelho é o nosso roteiro de luz. É o nosso roteiro moral. Mudança moral. Então muitas vezes a gente lê o Evangelho, mas ainda não está com o coração para o Evangelho. Aí vem as dores. Aí você abre o Evangelho na mesma página, você começa a sentir algo diferente. Mas precisa sentir a dor primeiro. Precisa fazer um outro sofrer. Precisamos descer as nossas lágrimas, engolir o nosso orgulho, para enxergar o Evangelho. Então a felicidade, ela é relativa no nosso planeta, mas ela existe, mas depende de cada um buscar. Como relacionar? E diz Allan Kardec, a crença na eficácia dos sinais exteriores é nula, senão impede que se cometam assassínios, adultérios, expoliações, que se levantem calúnias, que se causem dano ao próximo, seja no que for. Quem leu o nosso belíssimo informativo, boletim informativo deste mês, lá na capa, já traz esse assunto. Está falando da fofoca. A fofoca nos relata como está no meu coração. É sério. Nós gostamos da maledicência. Nós precisamos cada vez mais diminuir essa situação. Porque o nosso relacionamento, nossa maneira de falar, é aquilo que somos por dentro. Ah, eu falei por engano. Não tem que falar por engano. É o espírito impuro. Nós somos impuros, pensamos com impurezas, e aí nós queremos distribuir o quê? Flores. Distribuímos impurezas. É isso que o Evangelho nos chama a atenção. São nesses detalhes que faz a diferença. Quando nós vamos falar de alguém, pense um pouco antes. Se vai julgar, pense um pouco antes. Se coloque no lugar do outro. É fácil criticar o trabalho de alguém, é fácil assim criticar a atitude de alguém, mas se coloca no lugar. O que eu faria no lugar dele? Será que eu faria igual? Ou melhor? Ou faria pior? Nós temos que fazer essa análise. O Evangelho nos convida a isso, para analisar como estamos no nosso coração. Nós precisamos limpar nosso vaso. E é isso que Jesus veio à Terra nos ensinar. Kardec diz, semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas e fanáticos, nunca, porém, homens de bem. Não basta, pois, ter as aparências da pureza, é preciso, acima de tudo, ter a pureza do coração. Esse é o ensinamento do Evangelho de hoje. Nós precisamos entender que essas práticas exteriores, elas ainda estão arraigadas em muitos, e temos que respeitá-las,
mas nós precisamos analisar a cada um o que é realmente a essência. Então nós não vamos criticar aqueles que ainda se ajoelham, aqueles que ainda acendem uma vela, aqueles ainda que de sexta-feira tem que comer peixe, não pode comer carne, que de domingo tem que comer carne, né, à vontade, e outras coisas exteriores, né, de ir na missa, de fazer os seus rituais. Vamos respeitar, só que seguindo. Nós precisamos analisar e observar o nosso corpo espiritual. Porque todos esses rituais é prazer do corpo material. O Carlos Torres Pastorinho, numa obra chamada Sabedoria do Evangelho, ele traz nesse capítulo, falando deste assunto, justamente isso. Nós ainda estamos enraizados com a materialidade. Então é muito mais fácil lavar as mãos do que modificar a si mesmo e, por exemplo, pedir um perdão. É muito mais fácil se ajoelhar, mas sem sentimento, e não vai produzir nada. Não que é errado ajoelhar, não que é errado os rituais, mas o que precisa entender é que essas práticas, aos poucos, com a evolução da alma, do espírito, elas serão extintas em nossa vida, porque nós vamos buscar as outras práticas. A bondade com o esposo, a bondade com a esposa, a gentileza com os companheiros, atenção com os filhos, atenção com os patrões, atenção com os funcionários, atenção no nosso próprio proceder e pensar, de reclamar sempre da vida onde Deus nos dá tudo. Está lá no livro dos Espíritos que todos nós na Terra recebemos de Deus o necessário para viver. Mas por que tanta discrepância? Por que tanta miséria? Por que tanta diferença? Os Espíritos respondem: vós sois egoístas e orgulhosos, vaidosos. Enquanto isto imperar, sofrerão por si próprios. Então, a pureza de alma, nós precisamos buscar em Jesus. Porque ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Que Deus abençoe a todos, que possamos refletir bem nessa passagem do Evangelho. Graças a Deus. Se você gostou deste vídeo e quer ficar por dentro de mais conteúdos como este, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações sempre que tivermos novidades.